Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. O glaucoma é uma doença que afeta a visão e pode ser hereditária, ou seja, herdada geneticamente. Por isso, quanto mais cedo for identificada, melhor será a resposta ao tratamento. Olá, seja bem-vindo! Está começando o Diálogos em Saúde com tudo o que você precisa saber sobre saúde e qualidade de vida. Hoje o nosso assunto é o glaucoma, essa doença que de modo silencioso vem tirando a visão de milhares de brasileiros. Todas as informações você confere a partir de agora, porque o Diálogos em Saúde já está no ar. Silenciosa e indolor, o glaucoma é uma doença que afeta a visão da população, levando à cegueira e de modo irreversível. Só para você ter uma ideia da gravidade da doença, estima-se que somente aqui no Ceará, cerca de 150 mil pessoas convivam com o problema sem saber da sua existência. E para conversarmos sobre o glaucoma, o Diálogos em Saúde de hoje recebe a médica oftalmologista e coordenadora do Programa de Assistência ao Portador de Glaucoma, doutora Arila Almeida. Bom dia, doutora Arila, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, nós já falamos que o glaucoma é uma doença indolor, mas existe algum sintoma que leve o paciente a perceber a doença? Nos estágios iniciais da doença, ela é assintomática. Os sintomas realmente eles só acontecem no estágio bem avançado, quando a doença já está no estágio assim, de quase cegueira, que é quando o paciente percebe que caminhando ou então até dirigindo, não consegue ver o que está na sua lateral, não consegue ver uma cadeira na casa que está do seu lado, então anda assim, barruando mesmo nos objetos, né? Então, infelizmente, esse estágio da doença é o estágio que a gente não quer que o paciente chegue lá. Então, a melhor forma do paciente ser diagnosticado numa fase precoce é a prevenção. Então, assim, todo paciente a partir de 40 anos tem que procurar regularmente o oftalmologista, consultas anuais, que é nesse momento que a gente tem como diagnosticar realmente a doença. Agora são os telespectadores que vão tirar suas dúvidas sobre o glaucoma. Vamos conferir. Doutora, é verdade que o glaucoma só atinge as pessoas idosas? Obrigado. E aí, doutora, isso é mito ou é verdade? O glaucoma existe desde o nascimento, sendo que é outro tipo de glaucoma que a gente chama de glaucoma congênito. Ele também já pode existir ao nascimento, mas assim, é outro tratamento, é outra forma de diagnóstico também. E existe o glaucoma também, que acontece na faixa etária de adulto jovem, 30 anos, que são glaucomas geralmente são glaucomas secundários, não é o glaucoma primário. O glaucoma que a gente está falando aqui, que é o primário mesmo, que não tem nenhuma causa para acontecer, ele aparece na faixa etária a partir de 40 anos. Assim, é quando ele é mais acometido, aquela faixa etária que ele acomete mais. Só que antes dos 40 anos também pode ser acometido. Sendo que aquela pessoa que sempre faz uma consulta de rotina oftalmológica, o oftalmologista, o médico oftalmologista, ele tem condições de suspeitar da doença logo cedo. Sendo que a faixa etária de triagem mesmo da gente, assim, de triagem mais severa, vendo pressão intraocular, é a partir realmente dos 40 anos, quando a doença é mais frequente. Quais as possibilidades para o tratamento do glaucoma? As duas possibilidades do glaucoma que é o mais frequente, que é o primário de ângulo aberto, um dos tratamentos é o tratamento clínico, que é só acompanhamento com colírios. Então, a gente pode associar 2 classes de drogas, 3 classes de drogas para o paciente. Então, quando há falha no tratamento clínico, então, ou os pacientes não conseguem comprar o colírio, porque realmente os colírios do tratamento são caros, às vezes tem muito paciente carente que não consegue comprar. A gente indica o tratamento cirúrgico, ou desse lado social, ou quando há falha na medicação. A gente já está usando todas as classes de medicação e o paciente ainda não consegue manter um nível de pressão que a gente diz, para aquele caso, uma pressão-alvo, uma pressão ideal para o paciente. Então, a gente pode indicar também o tratamento cirúrgico. Doutora Arila, como que está o tratamento dispensado pelo SUS a este público portador de glaucoma? Existe uma portaria que ela é a nível federal, que é o Programa de Assistência do Portador de Glaucoma. Aqui em Fortaleza a gente já tem a oportunidade de estar trabalhando com este programa. Então, assim, neste programa são dispensadas todos os tipos, todas as classes de medicação de primeira linha, de segunda linha. Então, assim, todo paciente, qualquer paciente, né, da rede pública ou da rede privada, porque o SUS é universal. Então, assim, a gente
já está dispensando aqui em Fortaleza também essa medicação. Ele recebe o tratamento geralmente gratuitamente, ele não paga nada por isso. O tratamento geralmente é trimestral, que é dispensada a medicação. Ele recebe tratamento para 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, ele volta ao serviço, é verificada a pressão para ver se está controlado ou não, e a gente entrega a medicação. Já existem organizações não governamentais que também desenvolvem trabalho voltado aos portadores de glaucoma. Uma delas é o Instituto Olhar. Doutora Arila, como que funciona a atuação do Instituto Olhar junto aos glaucomatosos? O paciente, quando ele, através do Instituto, ele tem informação sobre a doença, ele sabe o que é a doença, ele sabe para que ele está fazendo os exames que a gente às vezes solicita como médico, sendo que às vezes a gente solicita e não tem o tempo para explicar. Então, às vezes ele está, na hora da consulta, assim, preocupado como é que vai estar, como é que vai estar a pressão, que às vezes nem escuta também o que a gente fala. Então, assim, as ONGs, tal como o Instituto Olhar, é importante por conta disso, porque eles dão essa orientação para o paciente e, além disso, ela também tem atividade de busca ativa de pacientes. Então, de vez em quando, a gente faz ações nos bairros, a gente já fez uma ação num posto de saúde também, assim, com a triagem de toda aquela demanda de pacientes de lá. Então, assim, é importante tanto no diagnóstico como da prevenção da doença, né, as atividades da ONG, como também de orientação para o paciente, para o portador da doença. Uma das iniciativas do Instituto Olhar é o Encontro dos Portadores de Glaucoma, que acontece todos os anos e levam milhares de pessoas ao lugar do evento com o intuito de diagnosticar novos casos da doença. Doutora Arila, esse encontro é fundamental para que esses casos sejam diagnosticados e tratados, não é isso? Com certeza. Então, assim, esse é um momento que a gente diz que é um momento muito importante, porque ele abrange toda a população, assim, da cidade de Fortaleza. Foi um evento que foi muito difundido nas redes, né, na televisão, então muita gente ficou sabendo. E quem foi para o programa teve a oportunidade de ser triado, né, de ser um paciente captado se tivesse a doença. Ele já era triado, a gente já encaminhava para a clínica para fazer os exames, né, de suspeição de glaucoma, ou então até da doença também. Então, assim, é importante porque é nesse momento que a gente pode captar um paciente que não sabia nem o que era a doença, nunca foi no oftalmologista antes, né? Então, é um evento que eu acho de extrema importância. Doutora, muito obrigado pela participação no Diálogos em Saúde. Volte outras vezes para continuarmos falando da oftalmologia e parabéns pelo trabalho desenvolvido no PAPG. Obrigada também, eu que agradeço. O Diálogos em Saúde de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar o quadro, eu queria deixar o telefone do Instituto Olhar para você entrar em contato e conhecer todas as atividades dessa ONG. O número é 3291-3576. O Diálogos em Saúde já acabou, mas eu já estou ansioso para te encontrar novamente e a gente dialogar sobre muitos assuntos relacionados à saúde. Até a próxima semana. Tchau! Você já conseguiu algum trabalho por meio da internet? Tem muita gente usando o perfil nas redes sociais como cartão de visita. É o que você vai conferir no próximo bloco. Estamos apresentando Nossa Terra, Nossa Gente. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Lutar pela garantia de saúde ocular para todos e no combate ao glaucoma. Por qualificação urbana. Mobilizar para a cidadania. Capacitar o ser humano por uma sociedade justa para que todos possam ver um mundo melhor. Instituto Olhar. Avenida João Araújo Lima, 811 Altos, Conjunto José Walter. Fone 3291-3576. Para se construir uma cidade acessível, arborizada, com mobilidade, segurança e verdadeiramente bela, é preciso informação confiável e completa. Revista Cidade. Comunicação feita por quem pensa e trabalha por Fortaleza. Venha para esse time.
www.institutodacidade.org.br